Gloria in excelsis Deo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 10 de setembro, meus irmãos, Diácono Desmar Andrade, mais uma vez com vocês, nesse 23º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos coloca num contexto especial, um contexto de vida fraterna. O Salmo fala, não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. De fato, meus irmãos, Deus fala, não só na nossa intimidade, quando estamos só, mas Deus fala também quando estamos em comunidade. Toda a liturgia de hoje nos coloca numa vida de comunidade, porque o próprio Deus é comunidade, porque Ele é um Deus só. Mas em Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em perfeita comunhão, em comunhão trinitária. Vejam, a vida fraterna dentro da igreja não é simplesmente uma vida com os nossos amigos. É totalmente diferente a amizade que nasce do afeto, que nasce da intimidade, que nasce da simpatia natural que surge da fraternidade. Nós não escolhemos os nossos irmãos, mas aprendemos a conviver e a amar juntos. Então, a vida fraterna é uma grande resposta que Deus dá contra o individualismo. É uma grande resposta que Deus dá contra o egoísmo. Por isso que na primeira leitura, o profeta fala a necessidade de, escutando a palavra de Deus, nós ensinarmos ela. Isso é uma grande obra de caridade. Ensinar aos ignorantes, uma obra espiritual de misericórdia. Mas é claro que ensinar não deve ser de um trono como alguém que é dono da verdade. Um grande professor que impõe a sua verdade sobre os outros. Não. Ensinar através do testemunho. Claro, esse evangelho mostra claramente a responsabilidade individual que cada um tem perante a verdade conhecida, coloca no centro da nossa reflexão a consciência humana, que, conhecendo a verdade, procura viver como ela, mas também nos coloca na perspectiva, na dimensão de ensinarmos a verdade, de compartilhar. Na nossa igreja, meus irmãos, é fundamental que nós olhemos mais uma vez para isso. Não podemos viver, frequentando as nossas assembleias, como que pessoas estranhas vivendo um ao lado da outra, mas sem vivermos em verdadeira e em profunda comunhão. Precisamos testemunhar, precisamos viver. Existe uma grande mentira que diz, ser santo dentro da igreja é muito fácil. Mentira! Eu vivo dentro da igreja, sou diácono, moro, vamos dizer, dentro da igreja e não sou santo. Ser santo dentro da igreja é importante, no sentido de testemunhar também dentro da igreja, porque as nossas comunidades também são comunidades humanas que precisam do testemunho e da força do Evangelho. É claro que, às vezes, quando nós falamos sobre o lance da verdade, testemunhar a verdade, talvez nós nos sintamos muito pequenos e pecadores. O documento de Aparecida fala, inclusive, somos chamados a ser discípulos e missionários. Ao mesmo tempo em que escutamos a palavra de Deus, queremos anunciar ela. Não são dois passos diferentes, não são dois momentos diferentes, mas à medida em que escuto a palavra de Deus, procuro vivê-la e testemunhá-la. Claro que a verdade anunciada é sempre maior do que a verdade do anunciador. Existem, de fato, nossos contra-testemunhos e nós não podemos e não devemos desanimar por deixar de pregar o quanto Deus é grande por causa da nossa pequena e da nossa pequenez, da nossa miséria, da nossa falha. Isso é importante porque não é viver uma vida hipócrita, falando uma coisa e vivendo outra, não. Mas alguém esforçado para viver a verdade do Evangelho, ao mesmo tempo reconhece que não vive plenamente, porque encontra em si mesmo o pecado, as contradições, e claro, procura se converter, seguir a graça de Deus, mas não deixa que o pecado, que as suas contradições, que a sua pequenez dê a resposta final. Confiando na graça de Deus, continuamos a anunciar o Evangelho. Isso é a igreja de Jesus Cristo formado por homens, tão pecadores quanto eu e você, mas que continuam fiéis à palavra de Deus, lutando pela busca da santidade. Afinal, um santo é aquele pecador que não desiste, diria João Paulo II, não é? Então, a grande dificuldade é quando nós temos uma dureza de coração. É por isso que o Salmo insiste, não fecheis o vosso coração, mas ouvi hoje a voz do Senhor Deus. Não fechar o coração é procurar cada vez mais se converter. Infelizmente nós temos uma tendência contemporânea de comprar as nossas verdades, entendam? Às vezes preferimos seguir
o que um digital influencer fala, conhecemos tudo, mas não voltamos às fontes, não escutamos a voz de Deus. Escutamos incessantemente falar sobre Deus. Os nossos Instagrams, as nossas redes sociais, a televisão constantemente ligadas em mídias católicas, por exemplo, mas ouvir falar de Deus não é o mesmo que encontrar a Deus. Onde é que nós estamos comprando a nossa verdade? Quais opiniões que estão definindo a nossa vida? Não fecheis hoje o vosso coração, mas abri os vossos corações ao Senhor Deus. Na segunda leitura, nós vamos encontrar precisamente isso. O amor ao próximo como grande resumo dos mandamentos. Vejam bem, os mandamentos: não cometerás adultério, não roubarás, não cobiçarás. Então, o mandamento tem um caráter proibitivo, negativo. Não farás isso, mas nós não podemos parar na dimensão negativa dos mandamentos. O amor ao próximo. Como Jesus fala em Mateus 7,12, fazei aos outros aquilo que vocês gostariam que fizesse a vocês. Não só deixar de fazer o que gostaria que deixassem de fazer com vocês, o negativo, mas fazer, ter uma postura ativa. Chiara Lubich dizia: se alguém me pede um copo d'água, eu já estou atrasado no amor, porque eu já deveria ter amado por primeiro. Então, os mandamentos de Deus têm essa dimensão positiva, de colocar o amor e a afirmação da pessoa em primeiro lugar. É por isso, meus irmãos, que no Evangelho nós vamos escutar Jesus falando belamente sobre a correção fraterna. Não como alguém, e aqui ele dá todos os passos. Primeiro, falar em silêncio, como alguém que adverte, como alguém que se preocupa. No segundo momento, se a pessoa não se converter, chamar outras pessoas para convencê-la. E depois, como uma medida extrema, desligar da comunidade, que não é por ódio e por repúdio, mas como uma medida dramática para ver se aquela pessoa, entre aspas, se toca, se liga da realidade. Vejam, meus irmãos, a correção fraterna nunca deve ser um prazer venéreo, triste e apodrecedor de alguém que é dono da verdade e quer maltratar os outros com a sua verdade. Não. A correção fraterna só existe de verdade quando primeiro em nós sentimos a dor daquele pecado. Para terminarmos, a nossa reflexão, eu queria contar aqui uma história para vocês que ilustra um pouco dessa necessidade da correção fraterna. Às vezes, nós deixamos os outros viverem conforme seus próprios desejos e, portanto, acabarem caindo tantas vezes em pecados que nós já cometemos. A nossa atitude, portanto, não deveria ser: nossa, eu já superei isso. Não, meu irmão, vamos juntos, caminhar juntos, porque assim como eu superei, não sou exemplo, mas se posso dar um bom testemunho, quero te conduzir junto comigo. A intenção íntima sempre vai ser a comunhão fraterna, meus irmãos. Estar de acordo, e assim termina o Evangelho, é a garantia de que nós vivemos em comunidade, unidade, uma unidade de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.